Boa noite, professor Eli. Eu tô vindo aqui junto com os meninos, o Diego e o Ayrton, e pra gente estar apresentando nosso trabalho final de engenharia de software. Como o senhor falou pra gente, que no caso era pra gente estar pegando algum projeto antigo e estar aplicando os princípios do Solid nele. E bem, nessa primeira parte eu vou estar apresentando aqui a estrutura anterior do projeto, antes da gente estar aplicando as modificações. E depois a gente vai estar apresentando a parte das aplicações, ou seja, das alterações que a gente já fez. E, pois bem, eu vou iniciar aqui. O sistema que a gente escolheu foi o projeto do sistema de gerenciamento de almoxarifados, que a gente fez lá na disciplina de PO, que eu fiz com o Diego. É, e a gente resolveu selecionar ele para estar fazendo essas aplicações. E bem, a estrutura inicial do projeto é essa daqui. Basicamente, a gente vai se concentrar bastante na parte do core da nossa aplicação em si. A gente não vai concentrar tanto na parte de, por exemplo, de exibição das mensagens no terminal, para até poupar um pouco o nosso tempo e o tempo do senhor. E também não estourar os 15 minutos que o senhor exigiu. Mas bem, aqui a gente tem inicialmente as interfaces dos nossos principais é, repositórios, no caso tudo junto aqui, tem as funções de CRUD básicas, a gente tem a implementação dos nossos repositórios, tem a implementação de um banco de dados, tem a implementação do repositório de itens, que no caso é... Não, no Warehouse Item vai ficar melhor de explicar. Aí tem a implementação do nosso Warehouse Item, que no caso ele é composto por entrar no Models, eu tenho o meu item, que tem o ID e tem uma descrição. Eu tenho o meu warehouse item, que no caso é o item que está lá no almoxarifado. O item é apenas uma referência, digamos assim. Mas, bem, o warehouse item é composto por um item, o warehouse que ele está, a data de inserção, a quantidade, a localização. E, bem, a gente tem basicamente essa estrutura, a mesma coisa aqui nos repositórios. E é isso. Aí agora eu vou mudar aqui para nossa branch, git, checkout, fit, que aqui tem as alterações que a gente já fez. Acho que já apareceu algumas mudanças, mas eu vou delegar o início da apresentação das aplicações para o Diego, que ele vai estar apresentando o princípio da responsabilidade única. Pode apresentar, Diego. Eu vou fechar aqui. Ok, professor, eu vou apresentar aqui o princípio da responsabilidade única, que basicamente estabelece que as classes respeitar, devem respeitar as responsabilidades definidas para ela, no escopo dela. E elas não devem acoplar métodos que não fazem parte dessa responsabilidade em si. Nesse sentido aqui, o nosso projeto a gente separou os métodos dos repositórios que estavam bem acoplados e instanciados bem diretamente dentro deles mesmo, em casos de uso de responsabilidade única. Cada um pegando uma instância do repositório não, uma interface do repositório e chamando um método único. Dessa maneira, a gente implementou a responsabilidade única. Eu vou passar aqui a voz para o Romero, que vai apresentar agora o Open Closed Principle. Certo. Então, pois fecha bem a tua apresentação. Vamos continuar aqui. Vou compartilhar agora. Cadê? Tela cheia. Aqui. Pronto. Pois bem, voltando aqui, eu vou apresentar o nosso princípio aberto-fechado, que em resumo vai dizer que a nossa classe ela tem que estar aberta para extensão, mas fechada para alterações. E as propriedades, as coisas, as propriedades privadas delas não devem estar expostas no contexto global da nossa aplicação. E o que a gente fez nesse sentido? Uma coisa que eu estava notando aqui, que o Diego, não sei se... Ah, não, quem mostrou foi eu. Deixa eu dar um git checkout aqui para nós também, só para a gente contextualizar. Vou fazer um git checkout para mim. Vou aqui no meu repositório e aqui eu vou no meu warehouse item repository. Deixa eu ver onde foi. Pronto, aqui ó.
na minha função de insert, quando eu estava executando essa query, que eu estava enviando os dados para o meu banco de dados, a gente pode prestar atenção que eu estava acessando todas as propriedades a partir daqui. Eu não estava retornando, sei lá, algo pronto para mim só inserir aqui e retornar. Então, essas propriedades, elas estavam expostas, no caso, o ID, a data de inserção, e sim, as propriedades, os atributos do nosso warehouse item, eles estavam muito expostos e de forma desnecessária. Então, o que eu fiz para aplicar o OCP nesse contexto aqui? Vamos sair daqui. Pronto. Deixa eu só atualizar. Abrir de novo. Ah, beleza. Porque tá nas alterações. Bem, as coisas novas a gente colocou numa nova estrutura para evitar problema, numa pasta chamada modules. Aí aqui a gente já dividiu por vários submódulos. Também para a gente já obedecer um pouco o princípio da responsabilidade única dentro de um contexto maior. Mas bem, no warehouse item aqui eu vou nos meus repositories, na implementação. Ok. Vamos lá no nosso insert, ó. O que foi que eu fiz? Aqui, aquilo sumiu. Eu tenho somente esse método getStringValues2SQL que está dentro da minha classe. No caso, eu vou pegar aqui a minha classe item, que é um warehouse item. Esse método ele foi definido como abstrato, então ele vai estar nas implementações ou nas extensões do meu método. Então vamos lá no nosso perishable. GetSQL. Cadê? Nossa, cadê o getSQL? Aqui, getSQL ou getStringValues2SQL. Aí eu já retorno uma string pronta que não necessariamente eu vou estar expondo os atributos da minha classe para um contexto externo a ela. Então, eu só devolvo essa string aqui e essa string eu já posso estar utilizando ela aqui e tá evitando que os meus dados vazem da minha aplicação num contexto global. Pois bem, essa foi a aplicação do OCP. E agora, continuando, eu vou estar apresentando sobre o princípio da substituição de Liskov, que no caso vai dizer que as classes filhas, elas devem se comportar no contexto da nossa aplicação igualmente à classe mãe, ou seja, onde a classe mãe passar, onde eu conseguir executar com a classe mãe, eu devo conseguir executar com as classes filhas. E bem, para isso, acho que foi o princípio mais difícil da gente estar implementando aqui. E para isso a gente criou um novo tipo de item. Porque lá na nossa aplicação anterior, a gente tinha dois objetos. Você tinha o warehouse item, que ele tinha todos esses atributos aqui. Ele era uma classe concreta. E eu tinha o item perecível, que é o perishable, que ele tinha tudo que o warehouse item tinha, só que além disso ele tinha uma data de expiração. E aí a gente transformou isso aqui em uma classe abstrata, fizemos a extensão do perecível, até que estava tranquilo, acho que nada mudou muito. A gente só transformou alguns métodos aqui em abstratos para as classes filhas implementarem, e a gente criou esse objeto aqui, iSageItem, que ele vai ter uma temperatura mínima e uma temperatura máxima em que ele pode estar exposto. Isso é para a gente realmente conseguir aplicar esse princípio do LSP de forma mais efetiva. Então, a gente vai ter agora o warehouse item, que é uma classe abstrata, e o perishable, o item perecível, que vai estender dele, e o item gelado, que também vai estender dele. Pois bem, agora vamos para o que realmente interessa aqui. Vamos no nosso repositório. Quando eu estou... a gente pode usar isso aqui mesmo. Quando eu estou inserindo, eu já não... eu passo o meu warehouse item aqui. Eu não quero saber o que é ele. Se ele é um perecível, se ele é um item gelado. Eu sei que ele tá passando aqui. E a gente implementou isso dentro de boa parte da nossa aplicação. Caso a gente não usou exatamente os itens específicos, as implementações específicas, a gente usou só o tipo mesmo warehouse item. A gente veio usar, por exemplo, aqui nesse caso para buscar todos os itens e retornar as instâncias dele. Que eu usei a gente usou uma factory,
eu até escrevi errado aqui, tá factory, mas na verdade isso aqui é uma factory para a gente criar as instâncias do nosso item, porque como a gente tem os dois itens, a gente cria as instâncias dele aqui dentro a partir da propriedade que está vindo. Então, se eu tiver um data de expiração, é porque ele é um perecível. Se eu tiver um item gelado, ou se eu não tiver essa data de expiração, é porque ele é um item gelado. Então, a gente encapsulou essa regra toda aqui dentro e delegou a essa classe factory aqui. E, pois bem, essa foi a nossa implementação do LSP. Acho que foi a mais dificultosa mesmo, porque a gente teve que realmente tá criando uma nova classe para estar implementando esse princípio como o senhor solicitou. Mas agora eu vou passar para o Ayrton, que vai estar explicando sobre os próximos princípios, e aí a gente vai estar encerrando a nossa apresentação. Só agora eu vou apresentar sobre os dois últimos princípios, que seguindo a ordem será o I, que é o do Interface Segregation Principle, que é o princípio de segregação de interface. Deixa eu só compartilhar a minha tela, um segundo. Eu vou apresentar, como eu tinha comentado, passando agora a tela. Como é que está aparecendo o VSCode? Tá, tudo ok. Sobre o princípio de segregação de interface, ele fala que as interfaces devem ser divididas da menor forma possível para que quem implemente não implemente métodos que não são necessários para aquela classe que está implementando aquela interface. Então, com isso em mente, eu dividi a interface do repositório como o Romero tinha mostrado, como tem a interface do repositório, como tem aqui. Se alguma classe não implementar um desses métodos, não necessitar um desses métodos, da forma que está aqui, obrigatoriamente ela teria que ser implementada um desses métodos. Só que isso fere o princípio da segregação de interface. Então, eu dividi em pequenas interfaces, cada um com um método específico. Então, quem implementar a interface não vai se preocupar agora em implementar métodos que ela não requer. Como tem aqui na implementação do repositório, ele consegue especificar exatamente quais são os métodos necessários que ele necessita dentro daquela classe. Como está mostrando aqui, tem todas as interfaces que essa classe de repositório vai ser necessário. Então, eu implemento esse método, cada um dos métodos, através dessa implementação composta. Eu peguei a interface, dividi elas em pequenas outras interfaces, cada um com métodos específicos, e evitei que uma classe que queira implementar seja obrigatório implementar todos esses métodos. Ele só implementa aquele método específico daquela interface que ele implementou. Esse é o princípio da segregação de interface. E o outro princípio que eu vou apresentar agora é o princípio o último princípio, o DIP, que é o princípio da inversão de dependência. O princípio de inversão de dependência, nessa própria classe do repositório, já tem um exemplo que eu estou, em vez de estar instanciando diretamente a classe do banco de dados, eu estou fazendo um processo de inversão de dependência. Eu estou falando que quem chama essa classe tem que passar para ela esse banco de dados, que nesse caso está sendo um singleton, que é um singleton que se comunica com o banco de dados. Então, eu fiz o processo de inversão de dependência nessa classe, repositório. Outra coisa que isso possibilita é testar. Como ele recebe essa classe de quem implementa, da classe que está chamando, da classe que está chamando esse método, eu consigo mocar esse database singleton e consigo meio que eu tenho um controle total sobre os métodos e consigo fazer o teste de unidade de forma super simples. Outro exemplo sobre a inversão de dependência está nos use cases, que ele está chamando os métodos e está recebendo, nesse caso, ele está recebendo, também implementando o princípio de responsabilidade única. Em vez de ele receber um repositório com diversos métodos, ele só recebe um repositório segregado em pequenos, apenas daquele específico. Por exemplo, o delete recebe o repositório de delete, que tem o único método que ele tem acesso. O único método que ele tem acesso é o método delete.
Então, isso meio que também oculta, faz a pessoa ter um princípio de responsabilidade única e oculta os outros métodos que não é necessário para quem implementa. Eu consigo, dessa forma, modularizar e tornar cada classe com responsabilidade única e ter acesso a apenas métodos específicos por causa da segregação de interface. Esse princípio também de inversão de dependência também está em todos os use cases, está no repository e também está nos controllers. Nos controllers eu também faço o princípio de inversão de dependência dos use cases e dessa forma eu torno a classe totalmente desacoplada uma camada da outra, dependendo apenas dependendo fazer a processo de versão, dependendo apenas de interface. Então isso torna tudo totalmente testável, torna tudo totalmente desacoplado e isso implementa o I, for segregação de interface, e o D do princípio do Solid. Foi isso. Então é isso, professor. Essa foi a nossa apresentação. A gente vai estar enviando agora. Só vou estar fazendo uma edição aqui e subindo para o YouTube. Espero que o senhor tenha gostado e que a gente tenha cumprido com os objetivos dessa atividade final. Então é isso. Até mais.